Alex, posso falar dessa transição e aí eu passo Sim. para você começar a ler textos sobre as maravilhas? Perfeito. Olha só que interessante isso, irmãos. Se você entender o tempo dessa transição, você vai enxergar o livro do Apocalipse de uma forma como você nunca viu. Por isso que, algum tempo atrás, eu fiz uma série de vídeos falando que existe várias chaves para desbloquear o livro do Apocalipse. Uma delas é o último êxodo. Você precisa conhecer as festas, precisa conhecer o tabernáculo, precisa conhecer as duas casas, precisa conhecer os tempos determinados, o livro de Daniel, a lei, os salmos, os profetas. Você precisa conhecer o último êxodo, irmãos. Isso vai desbloquear o livro do Apocalipse. Então, olha que interessante. Se você entendeu essa transição, você vai ver que aqui tem um selamento justamente na 10ª praga, né? Tem um selamento acontecendo. Todo aquele que tem a marca desse selo que vai ser passado nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, vocês vão ver que eles vão estar sendo livres das provações, né, daquilo que vai vir, das pragas que vão vir. É interessante porque você vai ver que no livro do Apocalipse existem questões difíceis, não é a questão de tratar agora, porque senão isso vai abrir um leque muito maior, mas no livro do Apocalipse você vê também que existe o selamento dos 144 mil finalizando, lá em Apocalipse 7, se não me falha a memória, né? E você vê que sobre aqueles que têm o selo de Deus sobre a testa, muitas das pragas do Apocalipse não vão tocar neles, naqueles que têm o selo de Deus. Então você vê que aquilo que está no Apocalipse está sendo tipificado aqui também. E é esse povo que tem o selo que agora vai ser conduzido para fora do Egito. Então você vê a saída do Egito. Detalhe, quem sai para fora do Egito, irmão? Israelitas, povo de Deus, mas junto com os israelitas saem muitos estrangeiros, que fazem parte das nações, que estavam ali no Egito também. E que fazem parte da mesma aliança. Que vão fazer parte da mesma aliança, exatamente. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai ver no livro do Apocalipse, você vai ver que vai sair o povo de Deus para fora, mas vai ter gente das nações saindo também para fora, e que vão estar sendo inseridos, que crerem pela fé, né, vão inserir também. Pelo menos a gente vê duas coisas, vai ter um povo saindo para fora, e vai ter aqueles que vão dar crédito, vão dar ouvido e não vão pôr a marca da besta, né? Então tem dois grupos para a gente abordar aqui, talvez possivelmente em outra live, mas tem muito conteúdo. Profeticamente, esse povo sai de Ramsés, que era no Egito, e eles vão para Sucote. Você percebe que Sucote aqui já é deserto, né? Então, você começa a ver que aqui você já tem uma saída do Egito, onde eles estavam fazendo sinais e maravilhas, as 10 pragas, eles estão saindo para o deserto. Então, você tem uma transição aqui acontecendo. Daí você vai dizer, mas Thiago, isso está no Apocalipse? Está no Apocalipse, irmãos, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Porque quando a gente chega no livro do Apocalipse, você vai ver que Deus está dizendo para o povo. Lembra que eu falei lá no início que Deus está trocando no último êxodo a figura do Egito pela Babilônia? Pois é, quando chega aqui, você vai ver que no Apocalipse Deus está dizendo para ela, sai dela, povo meu. Lá no Egito, Deus dizia para o povo, deixa o meu povo ir para que me adore. Aqui Deus está dizendo para a Babilônia, sai dela, povo meu, está dizendo para o povo que está na Babilônia. Assim como Deus falou para Abraão sair de Ur dos Caldeus, Deus está dizendo agora para os descendentes de Abraão também sair da Babilônia. Né? Sai dela. Então você vê o povo saindo para o deserto. Né? Aonde que isso vai estar escrito, irmãos? Isso vai estar escrito lá em Apocalipse 12, na visão daquela mulher que está em Apocalipse 12, que tem 12 estrelas sobre a cabeça, a lua debaixo dos pés, está vestida do sol, e ela vai receber na metade da semana 2 asas como águias, né? Olha essa expressão, 2 asas como águias, por quê? Porque essa expressão, ela vem aqui do Êxodo, olha só, lá em Êxodo, Deus vai dizer, eu tirei vocês para o deserto, eu tirei vocês do Egito, né, como quem leva sobre asas de águia, com asas de águia. Por que Deus está dizendo que essa mulher está recebendo 2 asas de águia para ir para o deserto? Porque Deus estava mais uma vez conectando com o Êxodo. Por isso que você vai entender que o último Êxodo é um assunto importante para desbloquear o livro do Apocalipse. Porque aqui nessa mulher você vê que durante 1260 dias ela está ali.
mas você vai ver que vai ser dito que durante 1260 dias, agora ela vai ser sustentada no deserto. E esse link vai ser também chamado de um tempo, tempos e metade de um tempo. 1260 dias é 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo também é 3 anos e meio, que estava tipificado aqui nesse período, ó. O mesmo período que as duas testemunhas estão começando a ser perseguidas, que é 3 dias e meio. 3 dias profético é metade da semana de Daniel. Eu sei que eu tô falando muita coisa, irmãos, mas você entendeu que existe um link de conexão onde Deus está conectando o Êxodo com o Apocalipse, com os profetas. Deus está fazendo uma série de conexões aqui, irmãos. Então, exatamente o que eu quis conectar com vocês é: vai haver uma saída para o deserto. Deus está dizendo que ele está tirando um povo do Egito, aqui no Êxodo, mas Deus vai mostrar isso no Apocalipse, que assim como no Êxodo, quando chega na metade, Deus vai começar agora a conduzir um povo para fora, para o deserto, fazendo muitos sinais, que o Alex já leu e provavelmente agora ele vai começar a falar na fala dele, com coluna de fogo, coluna de fumaça, o anjo do Senhor acompanhando, com sinais, prodígios. Vai haver um deserto curto aqui, porque nós temos agora só 3 anos e meio, não são mais 40 anos, como foi na live passada, que apontava para 2000 anos. Vai haver um deserto curto aqui, mas nesse deserto curto vai acontecer muitas coisas, das quais a gente ainda vai falar agora no decorrer dessa live. Mas, para começar, eu queria mostrar: Deus vai tirar um povo para fora. Não mais um Israel segundo a carne, mas agora os descendentes de Abraão, que a gente viu lá no começo, segundo a fé. Tá? Os descendentes segundo a fé de Abraão agora vão ser livres, porque lembrem o que está acontecendo aqui. Agora está se concluindo os 400 anos que os descendentes de Abraão seriam escravos. E provavelmente o pastor Alex pode falar melhor disso, que quando se completassem os 400 anos, Deus havia dito que eles ainda ficariam lá por 400 anos, porque a medida de iniquidade dos povos que estavam na terra de Canaã não tinha se completado. Tá? A medida de iniquidade. Perceba que, irmãos, essa história de medida de iniquidade, o pastor Israel também já fez um vídeo no canal dele falando sobre isso, medida de iniquidade, ela vai aparecer, se eu não me engano, lá em Sodoma e Gomorra. Quando se completa a medida de iniquidade, ela vai ser destruída. Se não me falha a memória, né? Vai aparecer lá na Babilônia. Ela está com uma taça cheia de coisas na mão, mas quando se completa a medida de iniquidade da grande Babilônia, ela vai ser destruída. Então você vê que esse mundo, ele tem uma medida. Quando se completar a medida de iniquidade, Deus vai julgar esse mundo, assim como foi lá no Egito e com os cananeus. Então, você vê que aqui está se completando o final dos 400 anos, está se completando os 144 mil dias, está se completando também, na realidade, os 6 milênios. Quando chegar no final dos 6 milênios, agora nós vamos ver as duas testemunhas, vamos ver essa transição, inclusive a saída para o deserto, para serem conduzidos para a terra prometida ou para o Monte Sinai, que é o que a gente vai ver hoje. Tá bom? Então, eu sei que é muita coisa, gente, é muita coisa mesmo, por isso toma tempo, mas agora eu quero trazer para o pastor Alex, que vai fazer o acréscimo dos textos e da palavra de Deus. Isso tem muita revelação. Então, eu queria, antes de mostrar os textos, falar uma coisa que eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente. A gente vai entrar agora num momento muito importante da live, que a gente vai começar a falar a respeito dessa saída do Egito e vamos chegar até o momento da travessia do Mar Vermelho, que vai falar do momento do arrebatamento. Dentro dessa linha cronológica que nós estamos propondo para os irmãos, porque existem outras linhas, mas dentro dessa linha, né, o deserto do qual nós vamos estar falando, que antecede o arrebatamento, tá? Que vai durar 3 anos e meio, nós vamos utilizar o deserto de Etã, que é o deserto que está antes da travessia do Mar Vermelho, tá? Então, o deserto que nós vamos estar utilizando para falar na nossa linha é o deserto de Etã, que está no capítulo de número 13, tá? No finalzinho, melhor dizendo, capítulo 14, no 13, no finalzinho, na verdade, do 20 ao 22, 13, 20 ao 22. Então,
esse deserto que nós estamos falando aqui, que é o deserto do tempo do fim que vai acontecer, na nossa cronologia vai estar sendo esse deserto de Etã. E aí, ao atravessar o Mar Vermelho, né, até chegar no monte, que seria o capítulo 21 de Apocalipse, o Monte Sião, e esse atravessar do mar até chegar no monte serão eventos, presta atenção, da igreja já glorificada. Então, ou seja, você pode talvez ficar pensando, mas na literalidade lá vai ter eventos em que o povo vai estar murmurando, vai ter coisas, porém, para ser bem objetivo, dentro do último êxodo, vocês vão ver que também nesses mesmos eventos, falando dessa linha que nós vamos trazer para os irmãos, há também evidências claríssimas que estão conectadas com Apocalipse. Isso é muito importante, irmãos, de que quando se atravessa o Mar Vermelho e chega até chegar no Monte Sinai, né? Ou seja, é o momento do arrebatamento até chegar no Monte Sião, ali todos os eventos ali desse período são eventos também profeticamente realizados que apontam para o momento da igreja já glorificada. E esse é o objetivo da nossa live também hoje. Então, quando vocês começarem a ouvir, né, a gente falando sobre a travessia do Mar Vermelho, pensem nisso. Os 3 anos e meio do deserto já passou, ficou no deserto de Etã, e ao atravessar o Mar Vermelho, nós seremos arrebatados, e os eventos que vão dali do capítulo 14 ao 19 são eventos da igreja glorificada. Isso é muito importante, porque outras linhas vão mostrar outras coisas para você, mas nessa linha de hoje, dessa live, é isso que nós queremos falar. E aí, quando a gente vai lá para o capítulo 13, que é o momento em que o povo está começando a sair de Ramassés, capital do Egito, indo em direção a Sucote, que também é um enigma aí, porque Sucote também é a palavra do tabernáculo, né? Festas. Ou seja, nós estamos saindo do Egito para ir para onde? Para Sucote, para tabernáculos, para o reino de Deus, né? É um enigma também. Porém, era um local ali também, próximo do deserto, Sucote. E quando eles saem ali do Sucote, o Senhor manda eles irem acampar no deserto de Etã, que ficava entre Pi-Hairote e Migdol, de frente a Baal-Zefon, que ficava de frente do Mar Vermelho. Então, eles estavam ali bem de frente para o Mar Vermelho, ainda não haviam atravessado, nesse deserto chamado Deserto de Etã, cujo significado é com eles, ou seja, com eles, Etã, com eles. E é exatamente isso que Deus vai fazer. Ele vai criar uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo exatamente nesse deserto. Êxodo capítulo de número 13, versículo 20 ao 22, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai criar nesse deserto de Etã uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, tá? Isso é muito importante a gente frisar, porque é no deserto que Deus vai criar uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então veja que Deus está criando uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite no primeiro êxodo, antes da travessia do mar e não depois, porque isso também está falando desse período de 3 anos e meio, do qual nós seremos levados para o deserto final. Então, quando eu falo isso, é importante porque nós já lemos aqui Isaías 4, no versículo de número 5 e 6, e eu vou ler novamente. Os irmãos podem acompanhar essa leitura comigo, mas eu queria, na verdade, ler primeiro Êxodo 13, do verso 20 ao 22. Será que dá para abrir aí para a gente, Tiago? Êxodo 13, melhor dizendo, versículo 20 ao 22. Êxodo 13, versículo 20 ao 22. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, né, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Daí a gente vai lá para Isaías capítulo 4, versículos 5 e 6, e o Senhor vai fazer essa mesma promessa.
né? Nós já lemos esse texto, mas eu vou lê-lo novamente, porque é nesse momento que isso vai acontecer. Então, no momento em que nós estaremos indo para o deserto, lembra que eu falei aqui, citando Isaías 52, versículo de número 11 e 12, que quando nós saíssemos, não saíríamos de qualquer jeito, não sairíamos como quem foge, mas o Senhor iria à nossa frente e seria a nossa retaguarda. E é exatamente isso que o Senhor faz quando os carros de Faraó, quando o Faraó vem com seu exército, ele vem ali perseguindo a igreja no deserto, dizendo: o deserto os encerrou, eles estão desnorteados, vamos persegui-los e matá-los. Mas aí o Senhor fez com que a coluna de nuvem e a coluna de fogo que ia à frente, né, ela ficasse entre eles, fosse para trás e ficasse entre o povo de Israel e o povo de Faraó, né? Ou seja, essa coluna de nuvem e a coluna de fogo é como se Deus estivesse dizendo, Isaías 52, 11 e 12, vocês não vão fugir, vocês não vão sair de qualquer maneira como quem foge, eu irei adiante de vocês e serei a vossa retaguarda. É uma coluna de proteção, tanto por frio e por calor, porque o deserto ele é, né, o Tiago teve lá, o deserto ele é durante o dia quente e durante a noite ele é frio. Então, durante o dia, para protegê-los com uma coluna de nuvem, né, com a nuvem como se fosse um ar-condicionado natural, e durante a noite uma coluna de fogo para protegê-los do frio. Porém, não é só isso, é para também guardá-los e protegê-los do inimigo que está vindo persegui-los, né? E aí então o Senhor ele diz isso. E agora em Isaías 4, 5 e 6 o Senhor vai dizer isso: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça de resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então, tá claro aí, irmãos, que é nesse momento que o Senhor vai criar isso, tá? Daí, o próximo link que nós vamos fazer está em Joel 2,30, que foi um texto que o Tiago citou no início da live, né? E nós vamos falar aqui desse texto, Joel capítulo 2, versículo de número 30, vai dizer assim: lembra-nos que esse texto, o Senhor está falando com o profeta Joel acerca do derramamento do Espírito, das promessas que ele faria nos últimos dias: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos e visões, até sobre os servos e as servas, derramarei do meu Espírito, né, sobre toda a carne. Aí no verso de número 30, ele diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então, veja, irmãos, que é exatamente isso que o Senhor está falando, que fará, né? Ele está dizendo que vai fazer isso. Vou mostrar sinais no céu, né? E a palavra prodígios aqui, irmãos, é a palavra também para maravilhas. Eu farei prodígios, ou seja, eu farei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Coluna de fumaça. Então, exatamente isso que Deus está fazendo, ele vai criar novamente. Então, irmãos, eu não sei se vai ser um só deserto ou se vai ser vários desertos. O que eu sei é que Deus está prometendo que onde estiver Monte Sião e Monte Sião na terra, amém, irmãos? De acordo com o que eu entendo, não é somente o monte literal que está lá na terra de Israel, mas Monte Sião e sobre todas as assembleias é onde está o povo de Deus. Onde o povo de Deus está espalhado, ali tem Monte Sião. Ali está o povo de Deus. E aí, então, o Senhor está dizendo claramente que vai tirar o povo dele das nações, vai levá-los para o deserto, e ali no deserto ele vai criar coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, sobre todo o Monte Sião. E lembre, lá no primeiro deserto, no primeiro êxodo, foi no deserto de Etã e no deserto do Sinai que Deus criou isso. Agora Deus está dizendo que vai ser sobre o Monte Sião e sobre todas as suas assembleias. Isso é muito interessante. Agora, qual é o link que a gente faz com o Apocalipse? Posso fazer um... Ah, tá. Faz o link, senão eu ia te comentar também o link do Apocalipse. Pode ir. Você quer fazer o link? Você mesmo? Não faz ele. Eu não quero te cortar. Se não for o mesmo, eu acrescento um também. Apocalipse 10. É esse que você ia Não, ler? não é.
Não, Então, ainda não. Apocalipse 10 está na mente, mas não é esse. Então, Lembrem vamos que o que a gente está falando hoje, irmãos, é como o último êxodo está sendo anunciado pelos profetas de novo no tempo do fim. Então a gente está contando a história do êxodo, está lendo os profetas e está mostrando no livro do Apocalipse. Tenha isso em mente enquanto a gente está transitando entre vários textos, tá? Então, olha só que interessante. Eu quero só fazer esse link de conexão para não perder o texto do pastor Alex. Vocês perceberam que esse texto ele fala dos últimos dias, que vai desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Ele diz que ele derramaria, aqui ó, que ele derramaria, né? Derramaria do Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito. Isso fala do que aconteceu desde o Pentecostes, né? Desde o Pentecostes. Sim. Nesse contexto, o pastor Alex leu aqui, ó, mostrarei prodígios, ou seja, a palavra tá aqui, ó, maravilhas, ó, prodígios. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Isso aqui é um contexto com Êxodo, fogo e coluna de fumaça. Isso. Mas, irmãos, olha a conexão com o livro do Apocalipse aqui. Porque quando a gente olha para os dias de Pedro, lá quando ele diz isso é o que profetizou o profeta Joel, houve o derramamento do Espírito? Houve. Houve falar em línguas, houve labaredas de fogo descendo sobre as pessoas, né, como línguas repartidas. Houve, irmãos, houve sim no Pentecostes. A gente falou até disso lá na última live, eu e o irmão Dionei falamos sobre o Pentecostes no Monte Sinai. Mas Deus está mostrando colunas de fogo de novo no tempo do fim. E aonde que está isso? Aqui, ó, na sequência, ó. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, olha aqui como Deus está trocando Sinai por Sião, e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Bom, irmãos, o que Deus está mostrando aqui, só para vocês verem? Quando ele fala da coluna de fogo e fumaça, e ele faz um link com o sol e a lua se tornando em trevas e em sangue, ele está apontando o quê? Para o que Jesus falou em Mateus 24. Ele diz, depois da grande tribulação, o sol escurece, a lua não dá claridade, os poderes do céu são abalados. Ele está apontando, irmãos, para Apocalipse, que é o que a gente quer conectar hoje. Apocalipse no 6º selo. O sol escureceu como tecido de crina negra, a lua se tornou vermelha, as estrelas caíram do céu sacudidas como um figo verde, o céu se recolheu como pergaminhos. Irmãos, aqui você vê muitas coisas do livro do Apocalipse, né? Basicamente, Deus estava mostrando que vai haver coluna de fogo e de fumaça de novo, quando? Quando você estiver prestes ou perto de ver o sol escurecer, a lua não dar claridade e os poderes do céu sendo abalados. Só um spoiler do que a gente vai falar daqui a pouco, poderes do céu sendo abalado, tá apontando para o mar se abrindo, que é o que vai acontecer daqui a pouco também, irmãos. Você vê como tem uma profecia aqui nos profetas, mostrando o último êxodo como figura e apontando para o Apocalipse, né? Isso, então, exatamente. Devolvo a bola, pode continuar com os teus links, tá? Só quis aproveitar essa. Não, foi perfeito, acrescentou muitos detalhes. Eu gostei demais que nesse texto que você citou de Joel 2, que eu estava falando, você acrescentou o detalhe de que eles vão estar se reunindo no Monte Sião, que é tudo que nós estamos falando aqui. Né? Então esse é o objetivo, fazer tudo isso para a gente chegar lá. E esse Monte Sião aí é o próprio Monte Sião celestial, onde está a Nova Jerusalém. Enfim, então o link que eu queria fazer, né, com o Apocalipse, né, que eu estou falando de coluna de nuvem de dia e coluna de fogo durante a noite, né? Mostrei a sombra lá no primeiro Êxodo, né, em Êxodo capítulo 13, verso 20 ao 22, mostrei nos profetas em Isaías capítulo 4 e mostrei em Joel. Então 2 textos dos profetas, 2 testemunhas, mostrando que realmente isso vai acontecer. E agora em Apocalipse, a gente vai ver lá, né, Apocalipse 10, versículo 1, só o versículo 1, eu quero ler com vocês. E diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Olha aí, irmãos, colunas de
fogo. Só que tem um detalhe, irmãos. Vocês repararam que esse texto está falando que esse anjo forte descendo do céu estava envolto em uma nuvem e tinha um arco-íris. Irmãos, isso aqui é a glória de Deus, irmãos. Porque a glória de Deus está sobre um alto trono, né? Um trono de glória envolto de nuvem, a nuvem da glória de Deus, e tem um arco-íris. Isso está em Apocalipse 4, vai falar desse arco-íris. Isso está em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 11, Ezequiel capítulo 43, falando do detalhe do arco-íris em volta do trono. Esse trono está envolto de uma nuvem. Então, o Senhor está falando claramente, e inclusive essa nuvem que seguia o povo no primeiro Êxodo, a gente vai ver lá no capítulo 16 de Êxodo, que vai estar falando da glória do Senhor que vem, né, que vem na nuvem, e que eles verão a glória do Senhor na nuvem. E essa glória acompanhou o povo de Deus nesse período do Egito, da saída do Egito, né? E a glória do Senhor vai estar com a igreja, vai estar acompanhando a igreja. Ou seja, essa coluna de nuvem, é claro que não é exatamente ainda o Senhor que está vindo, porque ele vai vir mesmo no toque da sétima trombeta, tudo mais. Porém, ele está, de alguma forma, porque Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente, de alguma forma ele está se manifestando, está deixando claro para a gente que ele vai criar algo que vai estar representando ele. Ele irá à nossa frente e será a nossa retaguarda. Ele irá conosco na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. A glória de Deus, de uma certa forma, estará conosco, cujas suas pernas são como colunas de fogo, como nós vimos aqui nesse texto de Apocalipse. Então, antes de passar a bola para o Tiago, os irmãos viram claramente que a saída do Egito ali, né, tá muito claro o que o Senhor vai estar fazendo. Porém, tem algumas coisas que eu queria falar ainda antes de passar para o Tiago. Duas coisas bem rapidinho. A primeira é que quando o povo sai do Egito, o Senhor manda consagrar, né, os primogênitos. Você viu aí na figura que o Tiago colocou, tem até um cordeirinho ali na metade da semana, saindo o povo. O Senhor manda consagrar os primogênitos. Isso está lá em Êxodo capítulo 13. Então eu vou resumir aqui algo que eu acho que é importante ser falado. O Senhor diz assim, olha, nas minhas palavras, tá bom? Eu não vou ler nenhum texto. Ele diz assim, olha, manda consagrar aí todos os machos, né, primogênitos, tanto de animais quanto de homens, que abrem a madre, ou seja, recém-nascidos. E aí, então, os animais, né, vocês vão sacrificar para mim, consagrar, sacrificando para mim, mas os homens primogênitos eu vou resgatar, não é para sacrificar os homens, eu resgatarei eles. Aí o Senhor diz assim, e isso será por sinal, né? Quando os filhos de Israel perguntarem, o que significa isso? Aí o Senhor diz assim, é que quando eu tirei o povo, vocês vão dizer para os vossos filhos, quando eu tirei o meu povo da terra do Egito com mão forte, né, eu sacrifico os animais por causa dos primogênitos dos egípcios que foram mortos, mas eu restituo, melhor dizendo, eu retiro, né, eu resgato os meus filhos, né, porque eu estou tirando os meus filhos da terra do Egito, ou seja, o animal que era sacrificado representava os egípcios que estavam sendo mortos, e o resgate do primogênito macho são os meus filhos que eu estou tirando da terra do Egito. Então, aí o Senhor vai dizer assim, e isso será por sinal na tua mão e na tua testa como um memorial, ou seja, o que será por sinal? Os primogênitos dos meus filhos que eu estou tirando, eles terão um sinal na mão e um memorial entre os seus olhos, para que a minha palavra esteja na sua boca. Ou seja, o Senhor está falando claramente que o pessoal que está saindo do Egito, né, que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, também dentre eles estaria saindo primogênitos que o Senhor estaria resgatando. E isso está apontando para o último êxodo, ou seja, no último êxodo,
todos aqueles que estiverem saindo das nações serão primícias das nações, primícias da criação, como diz Tiago no capítulo 1, versículo 18, que todos nós somos primícias da criação. Cristo é a primícia da igreja e nós somos primícias da criação. E o Senhor está tirando os primogênitos, as primícias, e tem um detalhe, eles têm um sinal na mão e um memorial entre os olhos, ou seja, na testa. Aí isso vai fazer uma conexão com Apocalipse 14, com 144 mil selados, tá? Então isso é muito importante a gente falar. E a outra coisa que eu queria falar, depois o Tiago talvez vai acrescentar, é que ainda nesse capítulo 13, no versículo de número 19, eu não vou ler, o Senhor está falando que Moisés, em cumprimento de Gênesis 50, versículo 24, né, ele está tirando os ossos de José e está levando os ossos de José juntamente com eles, e isso tem uma grande revelação, irmãos. Isso significa, José, ele era uma tipologia do próprio Cristo, isso significa os mortos em Cristo, que também serão, né, também passarão pela travessia do Mar Vermelho, ou seja, os mortos em Cristo que vão ressuscitar primeiro. Então eu vejo, quando eu olho para José sendo tirado, né, os ossos de José sendo levado, aqui nós vemos aqui os mortos em Cristo que estarão sendo, né, também ressuscitados ao atravessar do mar. É isso. Está sem som, Tiago. Sim. Então, irmãos, o que eu quero comentar com vocês agora? Eu queria fazer um acréscimo e, pastor Alex, se você tiver algum texto aqui para compartilhar e quiser ir separando já também, eu queria só lembrar o pessoal de algumas maravilhas que vão acontecer no deserto. Por quê? O deserto, ele é um lugar onde não se planta e não se colhe, né? Ele é um lugar onde as pessoas não vão ter como plantar coisas, né? Não vai ter como você estocar alimento hoje, irmãos, e na hora da saída para o deserto, porque essa saída vai ser literal, não vai ser só espiritual, como é o êxodo que estamos vivendo hoje. Nessa saída, irmãos, não vai ter como você pegar tudo que você estocou, botar num caminhão, ou, sabe? Aqui eu quero fazer uma colocação só para vocês entenderem, né? Eu vi que quando eu falei sobre o êxodo lá no meu canal Graça e Conhecimento, surgiram várias dúvidas, como por exemplo, como que a gente vai conseguir fugir hoje em meio a toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Inclusive até botei aqui um mapa mental para você entender um pouco melhor essas questões, né? A gente vai dizer assim, ó, quando a gente olha aqui para o êxodo, a gente vai dizer, como que a gente vai poder fugir para o deserto com toda a tecnologia que a gente tem hoje? A gente tem satélites, tem drone, tem câmera em todos os lugares, né? É muito fácil de ser localizado. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que é poderoso e que ele é muito maior do que qualquer tecnologia. No Êxodo, eles estavam fugindo de a pé. E a tecnologia daquela época era o faraó, com todo o seu exército, com suas carruagens. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus se entrepôs entre o povo e o faraó que perseguia. E Deus fazia com que as rodas da carroça travassem, o povo não conseguisse progredir. E quando o povo está alcançando, né, o faraó e seus exércitos estão alcançando o povo de Deus, o próprio Deus passa para trás e ele é como uma muralha de fogo, impedindo que eles se achegassem. Aí você vai perguntar, mas como que a gente vai conseguir fugir hoje em dia, né? Irmãos, a Bíblia está mostrando que isso vai acontecer quando? Não é agora a hora de ir para o deserto, não é agora a hora de você sair e comprar casa e construir no meio do mato e fazer bunkers. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Não, não é isso, irmãos. O que Deus está mostrando para nós é que vai haver um momento. Quando que é esse momento? Ela vai ser na metade da semana de Daniel. A primeira metade é tempo de profetizar poderosamente. A segunda metade vai ser tempo de perseguição. Quando a besta vai receber poder por 42 meses, por um tempo, tempos e metade de um tempo, por 1260 dias, por 3 dias e meio, né, proféticos, para perseguir e matar os santos. Esse é o período onde muitos vão ficar para profetizar e muitos vão sair para os desertos, para lugares desertos. Esse lugar, eu vi que teve pessoas que não entenderam, pensaram que as pessoas seriam levadas para o Monte Sinai. Não foi isso que eu falei, irmãos. O que eu quis dizer é que vai haver lugares que Deus preparou.
É um único lugar, um único deserto, né? Ou é vários desertos? Não sei, irmãos. Eu creio que no tempo certo Deus vai revelar para nós. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, há um tempo, quando, isso é na metade da semana de Daniel, quando de fato começar a grande tribulação, que é 3 anos e meio finais, esse é o tempo da saída para o deserto. E da mesma forma como Deus tratou com a tecnologia da época, que eram carros e carruagens do faraó, que era o que tinha de melhor, Deus vai tratar com a tecnologia de hoje também. Deus é Deus, irmãos. Por isso a Bíblia está dizendo que Deus vai fazer grandes maravilhas. E quando a Bíblia diz que ele vai fazer coisas novas. Deus vai dar o livramento. É ele que vai se entrepor entre o seu povo e os que vão lhe perseguir. E é isso que vocês vão ver que está sendo revelado em vários lugares, tá? Principalmente quando a gente olha aqui para Apocalipse 12, e você vê exatamente isso. O que é dito lá em Apocalipse 12, quando você vê aquela mulher? Não é dito que Deus vai levar ela para um lugar aonde ele havia preparado para sustentá-la? Então, aonde é esse deserto? Eu não sei, irmãos. Confesso para vocês. Tô ansioso para que Deus revele, né? Quem sabe Deus revele para nós em breve. A gente não pode ir além do que a palavra revela para nós. Vai haver um lugar. É um único ou são espalhados? Não sei, mas Deus vai revelar. Não se preocupe, não seja ansioso, não precisa se descabelar. Deus vai revelar no tempo certo. A Bíblia diz que ele preparou o lugar. Existe um lugar preparado, embora a gente ainda não saiba. E a Bíblia diz que ele vai conduzir com asas de águia. A mesma expressão que está lá em Êxodo, quando Deus tirou o seu povo com asas de águia, a mesma expressão que está lá no Cântico de Moisés, que se encontra em Deuteronômio 32, porque existem 2 cânticos de Moisés, Êxodo 15 e Deuteronômio 32. Lá em Deuteronômio 32 também é dito que Deus levou eles sobre as suas asas de águia. Isaías Da 40, mesma 30. Isso, Isaías, né? Então, a Bíblia está mostrando, assim, que Deus vai levar. Aí eu vi que nos comentários teve um irmão bem mais para trás que ele perguntou, quem que é essa mulher? A mulher é Israel? Bom, irmãos, eu vou dizer para vocês como eu interpreto essa mulher e futuramente a gente pode fazer live. Eu vou pegar aqui uma estátua que eu tenho usado. Deus deu um sonho para Nabucodonosor e para Daniel, que é de uma estátua, né? Deixa eu só botar aqui para o pessoal ver melhor. Deus deu uma visão de uma estátua, irmãos. O que é essa estátua? Essa estátua, você vai ver que Deus estava revelando através de uma figura, uma linha do tempo. Quando você deita, você vê toda uma linha do tempo, que vai da Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma, os 10 dedos do tempo do fim. Você tem uma linha do tempo quando você deita ela. Quando você olha para essa mulher de Apocalipse 12, Deus está usando uma figura muito semelhante. Deus está dando uma linha do tempo através dessa mulher. Essa mulher não é só o povo de Israel, não é só... Irmãos, essa mulher, ela conta em si muitas histórias. Ela está contando a história de Eva, lá no princípio, ela está apontando para a descendência de Israel no Velho Testamento, está apontando para Maria, que vai dar à luz ao filho varão, que é Jesus, e que vai ser arrebatado até o trono de Deus, vai apontar para a igreja, que é o povo de Deus, que não substituiu Israel, como eu falei no início dessa live, mas que ele é tipificado no corpo. É como se essa mulher fosse uma linha do tempo. Entenderam? Ela é uma linha do tempo. E que quando você olha para essa mulher, vai chegar o tempo em que ela vai ser levada para o deserto. E que muitos dos seus descendentes que ficarem, e que está tipificado lá nas 2 testemunhas também, eles vão ser perseguidos. O dragão vai fazer batalha contra eles. Então, por que eu tô com... Deus, né? É o povo eleito de Deus. São na velha e na nova, desde o início ao fim. Exato, é isso que eu quis mostrar para vocês. Então, quando a gente olha para essa mulher, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. A mulher, ela não é apenas um povo, ou ela não fala apenas de um evento. Ela é como se fosse Deus contando uma história, só que diferente da estátua de Nabucodonosor, que conta os reinos desse mundo. Através dessa mulher, Deus está contando uma história do seu povo, que vem desde o princípio até o tempo do fim. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Quando chega no final, nos últimos 1260 dias, Deus está dizendo, eu vou levar ela para o deserto para sustentar ela por 1260 dias. Qual que é o detalhe? Quando a gente olha para o Êxodo,
o êxodo aqui no deserto, desculpa, eu só mexi na tela errada aqui. Quando a gente olha para o êxodo aqui no deserto, Deus levou o povo para o deserto. Irmãos, eles até saíram lá com uma penca de pão sem fermento, né? Só que isso acaba. Isso termina. E depois, irmãos, como é que eles foram sustentados? Vocês lembram? Deus sustentou eles, mandando maná do céu, pão do céu. Deus sustentou eles, dando água da rocha. Deus sustentou eles, fazendo com que as águas amargas de Mara se tornassem doce. Deus não desamparou o seu povo no deserto. E sabe o que Deus está dizendo lá em Apocalipse 12? Que Deus vai levar a mulher para um lugar onde ele vai sustentar. E o sustento ali é de forma miraculosa. Não é algo que a gente vai ter que estocar alimento, que a gente vai ter que fazer. Não, é Deus que vai sustentar. As pessoas pegam José, às vezes dizem, mas José estocou. Mas você precisa entender que lá no contexto de José estocando, José é uma figura de Cristo. É por meio da provisão que Cristo vai prover que nós, o seu povo, vamos ser mantidos durante esses 7 anos. Então, olha que interessante, irmãos. Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque muitas pessoas se preocupam, mas eu vou sair. Se eu não botar a marca da besta, como que eu vou me sustentar? Irmãos, é Deus que vai prover, tá? E aqui, eu até vou citar algumas coisas só para vocês entenderem antes da saída para o deserto. E, pastor Alex, eu tava te falando, eu não sei se eu concluí, se tu tiver algum texto, quiser separar, a Bíblia fala que Deus vai fazer rios no deserto, que Deus vai tornar ele como o jardim do Éden, e sabe essas coisas? Tem alguns textos, posso ler? Só vou concluir meu pensamento e eu passo para ti, tá? Tá bom. Por que eu tô falando sobre o deserto aqui e eu queria apresentar isso? Porque eu queria mostrar para vocês que 2 coisas vão acontecer no deserto, irmãos. 2 coisas, tá? Uma delas, o povo vai experimentar a provisão de Deus de forma miraculosa, de forma como nunca houve antes. Hoje, a gente tem aquela questão de contar testemunho, do tipo, acabou o gás do botijão, eu orei a Deus, Deus proveu, né, multiplicou, ou enviou alguém, acabou o alimento, Deus enviou alguém. Irmãos, Deus vai fazer coisas muito maiores no deserto. Deus usa 2 figuras do deserto, uma é Moisés. Como que Deus sustentou Moisés e todo o povo? Com maná do céu, com água da rocha. A outra figura é Elias. Como é que Deus sustentou Elias durante 3 anos e meio quando ele fugia de Jezabel? Deus mandava corvos, né? Uma das figuras é que Deus mandava corvos. A outra, alguns vão dizer que não eram corvos, que eram beduínos. Não importa, Deus mandou pessoas para sustentar. Quando a gente olha para a sequência, quando os corvos param de trazer alimento, ele vai até a viúva de Serepta. Como é que Deus sustenta eles? Deus multiplica o azeite e a farinha na botija da viúva para que ela tivesse alimento e Elias também. É como se Deus estivesse mostrando, e lembra que a viúva de Serepta era uma estrangeira, né? É como se Deus estivesse dizendo que durante a grande tribulação, ele vai fazer o que fez nos dias de Moisés, ele vai fazer o que fez nos dias de Elias. Ele vai prover para nós, irmãos, o sustento. Tá? Vai ser fácil? Não. Por quê? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que Deus vai levar para o deserto por um motivo, Deus vai sustentar. O outro motivo é porque Deus vai provar o coração dos seus no deserto. E aqui eu vou deixar o pastor Alex ler depois os textos, tá? Se ele separar esse texto também, né? Mas eu vou só tô citando de cabeça. Mas o que eu quero mostrar para vocês, e aqui eu queria ler um texto para vocês, e aí depois eu passo para o pastor Alex, tá? Olha só o texto que eu separei aqui para vocês e eu queria ler. Deixa eu puxar aqui a Bíblia. Irmãos, quando a gente lê Apocalipse 12, a Bíblia vai dizer exatamente o seguinte, ó. Quando, pois, o dragão viu ser tirado à terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Foram dadas à mulher 2 asas de águia. Percebeu que aqui está sendo apontado o último êxodo? 2 asas de águia, irmãos. Isso aqui é o êxodo acontecendo, tá? Só que, além disso, você vê aqui, ó, para que voasse para o deserto. Deus está mostrando aqui o último êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito com asas de águia, conduziu para o deserto para a travessia do mar. É o que está acontecendo aqui em Apocalipse. Então ele vai dizer assim, ó, ao lugar aonde ela seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo,
que mais acima, se você ler, é 1260 dias. Fora da vista da serpente. A serpente aqui, você vai ver que é uma figura do faraó. Lembra que ele é chamado de um monstro marinho, dragão marinho, a serpente marinha, ou algumas traduções vão falar até de crocodilo. A serpente aqui, o dragão, Satanás, é uma figura do faraó. E ele vai dizer assim, ó, então a serpente arrojou da sua boca para atrás da mulher um rio. Tá? Oi? Que é um exército. Que é um exército. Esse rio, irmãos, é um exército que a gente vai falar daqui a pouco, que é o rio, é o exército que vai perseguir o povo e que vai morrer no Mar Vermelho. Tá? Porque a Bíblia diz assim, ó, e fiz com que fossem arrebatado aquele rio, né? Ó, e a Tera socorreu a mulher, porque a Tera abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão havia arrojado. Isso aqui vai estar lá no Cântico de Moisés. A Tera abriu a Tera abriu a boca e engoliu o rio. Tá? Isso está no Cântico de Moisés, se referindo às paredes do mar lá que vão engolir o rio. Né? Mas isso a gente fala daqui a pouco. Não é isso que eu queria falar. O que eu queria mostrar para vocês é somente isso. Ó. Deus está dizendo que ele vai levar a mulher com asas de águia para o deserto. Gravou esse texto? Deus vai levar a mulher para o deserto. Isso está lá em Êxodo. Só que por que Deus está levando a mulher para o deserto? Eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender por que Deus vai levar para o deserto. Por que Deus não sustenta ela na cidade? Quando você vem aqui para Jeremias, esse outro texto aqui na tela, você vê que o profeta Jeremias ele vai fazer uma conexão com os dias do deserto lá no passado e como Deus tinha saudade. Olha o que Jeremias vai dizer. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Né? Assim diz o Senhor, eu lembro-me de ti e da tua afeição quando eras jovem, tá falando lá do princípio, né? Quando eras jovem e com o teu amor como noiva. Olha o povo da primeira aliança que Deus vai desposar no Sinai. Era a noiva, era a primeira noiva. Né? Sim. E como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Deus está dizendo lá em Jeremias, eu tenho saudade do tempo, eu me lembro do tempo em que você com muito amor me seguia como uma noiva no deserto por uma terra em que não se semeia. Dependia totalmente do Senhor. Dependia totalmente do Senhor. E aí, o que Deus vai dizer nos profetas? Deus está usando um profeta lá, que é Jeremias, dizendo, eu tenho saudade de quando você me seguia no deserto e dependia de mim, e você me amava como uma noiva, né, com quem ele ia casar no Sinai. Quando você vai para os profetas, você vai ver que lá em Oséias, Deus vai dizer a mesma coisa, só que agora Deus vai dizer que ele vai voltar a fazer de novo aquilo que ele tinha saudade em Jeremias. Olha em Oséias o que é dito, ó. O pastor Alex leu esse texto já. Ó. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e falarei ao seu coração. Deus está dizendo, eu levei vocês lá no passado no deserto e vocês me seguiam como uma noiva com amor. Ele diz, eu tenho saudade disso. Eu vou atrair vocês de novo para o deserto e vou falar o coração de vocês. E lhes darei ali as vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança, e será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade. Olha aqui a mocidade, ó. Você vê aqui, ó. Né? Quando eras uma jovem, tá vendo? Aqui, ó, ele vai falar exatamente aqui, ó, nos dias da sua mocidade. Né? Então, ele vai dizer assim, ó, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subistes da terra do Egito. Percebeu que ele está conectando aqui com o texto de Jeremias? Isso. E daí ele vai dizer, naqueles dias, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido. Olha o casamento aqui, ó. E aí ele vai dizer aqui mais para baixo, se você continuar lendo, ele vai dizer assim, ó, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Aonde que é esse despojar? É lá no Sinai, né? Só que a diferença é que lá no primeiro Êxodo, Deus desposou o povo no Monte Sinai. Aqui em Jeremias, Deus está dizendo, eu tenho saudade daquele tempo que você me seguia na sua juventude, com amor, como uma noiva no deserto onde não se semeia. Em Oséias, Deus está dizendo, eu vou te atrair de novo
né, para o deserto, eu vou falar o seu coração, como nos dias da tua mocidade, quando eu te tirei da terra do Egito, e você vai me chamar de meu marido, e eu vou te desposar para sempre. E não E só pode para... ser, Thiago, Oi? não pode ser um Israel literal, porque esse casamento é uma nova aliança, né? Então É tem uma que ser. nova aliança. Aqui embaixo está dizendo assim que ele vai desposar para sempre. É eterna. É a aliança, a nova aliança, a aliança eterna. E aonde que vai se cumprir isso? Olha só, eu falei para vocês do Êxodo, onde Deus fez, mostrei para vocês em Jeremias, Deus dizendo eu tenho saudade daquele tempo, mostrei para vocês Oséias, onde Deus está dizendo assim que ele vai fazer de novo, ele vai atrair de novo você como nos dias da tua mocidade, quando ele te tirou da terra do Egito, e aí você vai chamar de seu marido, e aonde vai se cumprir? Aqui, irmãos, ó, em Apocalipse, no texto que a gente leu, quando ele diz que ele está dando para a mulher asas de águia e está levando ela para o deserto, aonde ela vai ser sustentada, aonde ela vai estar numa terra que não se semeia, irmãos, aonde a dependência vai voltar a ser do Senhor e aonde Deus vai dar esse livramento, sustento e tudo mais. Mas lembre, irmãos, aqui tem duas coisas que eu quero dar o destaque, e eu vou passar para o pastor Alex, ele pode falar. A primeira delas é, Deus vai sustentar. Deus vai sustentar. Tá? Mas a segunda, Deus vai provar o coração, e nem todo mundo que Deus tirou da terra do Egito vai entrar na terra prometida, porque muitos dos que não são fiéis vão perecer no deserto. Tá? Então, gravem isso. Deus está dizendo, ele vai tirar, ele vai dar o sustento para aqueles que creem, mas nem todo mundo que saiu vai entrar na terra prometida. Tá? Então, pastor, contigo. Amém. Então, lembrando só os irmãos que na nossa linha cronológica, nós ainda não atravessamos o mar. Então, estamos no deserto de Etã, de frente para o mar, e estamos narrando coisas que estarão acontecendo no último êxodo, utilizando o primeiro êxodo, utilizando o texto dos profetas e linkando com o Apocalipse. É bom frisar isso. E aí, falando ainda dentro desse deserto, eu acho que vai ser a última fala, né, do deserto, antes de atravessar o mar, eu queria apenas citar um ou dois textos que vão estar falando exatamente isso que o Tiago falou, para corroborar, né? Ou seja, no sentido de que Deus vai sustentar a gente, Deus vai sustentar, quem for para o deserto, o Senhor vai sustentar, e também depois a gente vai mostrar que Deus também vai estar provando, vai estar tratando com o povo, né? Porque o Deus tem um propósito também de purificar o povo, preparar o povo para o casamento. Então, aqui em Isaías 52, 51, Isaías 51, versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus diz. Isaías 51, versículo 3. E aqui, Isaías 51 é o último êxodo. Se você ler o capítulo 51 de Isaías, você vai ver no versículo de número 10 ou 11, vai estar falando do arrebatamento, tá? Mas no versículo 3, olha só, vai falar assim: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como no jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Olha só, o Senhor, né, tem piedade de Sião, ou seja, misericórdia, terá piedade de todos os seus lugares assolados dela, e farão o seu deserto como o do Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Ou seja, o Senhor vai tornar Sião como um jardim do Éden. Olha que promessa. E aqui, irmãos, esse Sião que está falando aqui é todos aqueles que no versículo 2 está falando que olhem para Abraão, vosso pai, o qual foi chamado, ele era único quando eu chamei, o abençoei, né, e o multipliquei. E olhem para Sara, a vossa mãe. Irmão, se olha para Sara e diz que é a nossa mãe, aqui já é o povo da nova aliança, porque Abraão ele pode ser pai de muitas nações, inclusive de um Israel carnal, mas Sara, profeticamente, ela aponta para a mãe dos filhos de Deus da nova aliança, porque Sara, em Gálatas 4, ela é colocada em uma analogia pelo apóstolo Paulo, sendo comparada com a Nova Jerusalém, que é a nossa mãe. Então, quando diz aqui que é para a gente olhar para Sara, que é a nossa mãe, está falando do povo que vai herdar
a Nova Jerusalém, os filhos de Sião. Então, no verso 2 fala isso, e no verso 3 está dizendo que o Senhor vai ter piedade de Sião e de todos os seus lugares outrora assolados. Não está falando de uma terra literal, está falando de pessoas. E esse local, é Sião, que eu quero dizer, as pessoas, né, estarão em um deserto, no último êxodo, num deserto literal, e aí o Senhor vai transformar esse deserto em um jardim. Ou seja, o Senhor vai prover coisas. E aí eu vou linkar esse texto com Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, e você vai ver exatamente o Senhor falando isso. Então, Isaías 43, verso 18 e 19, o Senhor vai dizer assim, olha, não vos lembreis das coisas passadas, ou seja, do que Deus fez no passado, no primeiro êxodo, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios na terra seca. Olha só, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhos de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então tá claro, o Senhor vai fazer, ele vai criar rios na terra seca, um caminho, e ele vai também criar, né, vai criar provisões, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. E tem um outro texto que está em Isaías 41, 18, que vai falar que o Senhor vai criar também árvores frutíferas. Isaías 41, 18. Tudo contexto do último êxodo. Amém, irmãos? Então, Isaías 41, quem conhece o livro de Isaías sabe muito bem que do capítulo 40 ao 43, praticamente o Senhor está falando do último êxodo, do deserto. Verso 18 e 19 diz assim: abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, a acácia, a murta, a oliveira conjuntamente, porei no ermo cipestre, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez tudo isso e o Santo de Israel o criou. Então o Senhor vai prover tudo isso. E lá nesse texto que o Tiago citou, de Oséias 2, o verso 15, diz que quando o Senhor atrair a mulher para o deserto e falar ao seu coração, ele vai dar a ela suas vinhas. Ou seja, está falando de vinhas, alimentos. O Senhor vai fazer com que no deserto árvores frutíferas brotem para que o seu povo coma. Haverá água, haverá alimento. O Senhor vai sustentar o seu povo ali durante esse período de 3 anos e meio. É isso. Som. O teu som. Você está sem som. Você lembra daquele texto que vai falar também que Deus vai provar o coração no deserto? Sim. Ezequiel 20, não? Você quer ler ele também, só para a gente deixar registrado para o pessoal Sim. que depois for estudar com calma? Isso, Ezequiel 20, tá? Vamos lá. Lá pelo verso 34, 36. Então, veja, Ezequiel 20, do 32 ao 36, o Senhor está tirando o povo das nações, levando para o deserto dos povos, vai fazer passá-los debaixo do seu cajado, debaixo da sua aliança. E aí eu acho que no verso 36, se não me falha a memória, ele diz isso: como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim da terra das suas moradas, eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Não sei se era esse o texto que você queria. Era esse, exatamente. Exatamente. Por que eu quis deixar ele também registrado aqui, esse texto que eu botei na tela aqui? Porque as pessoas precisam ter em mente isso. O deserto é um lugar que muitas pessoas, quando forem para o deserto, eles vão ter sentimentos muitas vezes semelhantes aos egípcios, ao povo de Deus que saiu do Egito, né? Quem está apegado a esse mundo, irmãos, vai ter muita dificuldade quando chegar esse tempo. Por que é importante a gente fazer essa admoestação?
né? O autor de Hebreus vai falar disso, o 1 Coríntios 10, Paulo vai falar sobre isso também, né? Que, irmãos, o deserto, ele é um lugar onde vai haver muitas maravilhas, muitos sinais, muitos prodígios, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Então a gente sempre fala das maravilhas, engrandecendo esse período do deserto. Mas nós precisamos olhar para o outro lado da moeda, que também é parte da verdade que a gente deve ensinar, aonde vai ser um tempo de dificuldade, porque a gente está falando do período mais difícil da humanidade, que é a grande tribulação. É um período onde as pessoas de fato vão ter que viver pela fé. É um período onde o próprio Deus vai levar as pessoas para o deserto para ir ali atrair o seu coração de volta para Deus, porque hoje muita gente está afastado. Entende? Porque se dependesse das pessoas hoje dentro de um sistema que a gente vive no mundo, de uma Babilônia, e aqui eu não estou me referindo à igreja, do tipo, sai da igreja, povo meu. Não, não é isso, irmãos. Eu estou falando que hoje no mundo existe um sistema babilônico onde todo mundo está envolvido com tanta coisa, é tecnologia, é celular, é redes sociais, é tantas coisas que nos afastam da presença de Deus, que muita gente não está preparado para o arrebatamento. A verdade é essa, muita gente não está preparado. E é por isso que 3 anos e meio Deus vai levar muita gente para o deserto, para ali tratar o coração dessas pessoas, vai passar debaixo do cajado do Senhor, e ele vai fazer passar pela disciplina da aliança. Deus vai tratar com muitas pessoas ali, para que essas pessoas possam chegar ao Monte Sinai sem medo e se aproximar da glória, da presença de Deus, irmãos. Entende? Então, o que Deus está mostrando? Ele vai levar as pessoas na disciplina lá no deserto também. E muita gente vai perecer no deserto. O texto diz ali para nós que Deus vai separar. Olha o que Deus está dizendo ali, ó. Eu far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina. Né? Lembra que Apocalipse vai dizer que Deus disciplina? Né? Hebreus vai dizer que Deus disciplina o filho aquele a quem ama. Salmos vai falar isso, tem muitos textos. Ele vai dizer assim, ó: separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Porque até no deserto vai ter gente transgredindo. Vai ter gente que no seu coração vai dizer, poxa, no Egito, ou na Babilônia, ou lá, eu tinha pepino, eu tinha as cebolas. Né? Não foi isso que o povo disse quando saiu do Egito? É isso que as pessoas vão dizer. Poxa, se eu tivesse colocado a marca da besta, pô, eu poderia estar comprando coisa, eu poderia estar vendendo, eu poderia estar comercializando, eu poderia continuar com a minha casa. Irmãos, Deus está montando um cenário dizendo, o que o povo passou, as privações, nós também vamos passar. As tentações do coração que o povo passou, nós também vamos passar. Mas lá em Hebreus, quando Deus fala dessa tentação final, ele diz, não veio sobre vocês tentação maior do que vocês possam suportar. Então, entenda isso, irmãos. O deserto é um lugar de provisão, mas é um lugar de provação também, onde Deus vai conduzir as pessoas à retidão que ele realmente almeja e que nós não temos hoje. Entende? Deus vai corrigir o seu povo. Porque quando você olha para 7 igrejas, aqui vale lembrar, você tem 7 igrejas, só 2 estão aptas para serem testemunhas. As outras 5 porções são virgens, que são são virgens prudentes, mas que estão dormindo. As outras partes dentro das mesmas 5 igrejas são nécias, que estão dormindo e nem azeite tem. Deus vai estar tratando com a sua igreja no tempo do fim, irmãos. E o lugar onde vai ser o auge do tratamento de Deus é ali no deserto, onde ele vai sustentar, mas ele também vai levar para disciplina, irmãos. Tá? Então eu queria ter falado isso antes da gente partir para as próximas partes. Então vamos lá. Agora, pastor Alex, vamos lá, ó, só para mim saber ali de ti. Sim. Nós estamos nessa altura da nossa live, nós estamos aqui, ó, no limiar do final, aqui do deserto. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nessa porção do deserto ou podemos seguir para a parte do mar? Vamos para o mar. Tá bom, então. Vamos lá. Então. Ora vem Senhor Jesus. Então, vamos lá. Ó. Quando a gente fala aqui do mar, irmãos, nós temos uma figura tremenda sendo revelada aqui nesse mar. Por que eu falei isso? Porque eu estou ansioso para falar algumas coisas que estão para além do mar.
Show. Aí... Não. O mar, para mim, o mar é tremendo, mas o que vem depois do mar é mais tremendo ainda, É irmãos. de glória em Não? glória. Gente, isso é tremendo demais. Olha, quem Os ficar irmãos até o não final da ouviram, live vai os irmãos entender. não ouviram nem a metade, não lhe contaram nem a metade. Exatamente. Gente, assim, ó, a palavra de Deus é grandiosa demais. O que Deus deixou revelado no princípio, revela o que ele vai fazer no tempo do fim. É o que Isaías profetizou, né? Olha só, então, irmãos. Só para vocês entenderem, quando a gente olha para essa figura, olha que tremendo. Moisés agora conduziu o povo pelo deserto de Sucote, o deserto de Etã, acamparam no deserto à entrada do mar. Então, toda essa caminhada nesse curto deserto está apontando para o curto espaço de tempo de 3 anos e meio. Lembrando que tem um deserto de 40 anos, do qual a gente já falou na outra live, é uma outra linha do tempo, que está apontando para um deserto espiritual que a igreja vem passando nos últimos 2000 anos, mas aqui é uma outra história, tá? O que eu quero mostrar para vocês? A gente está findando o deserto. O que vai acontecer nesse deserto antes de chegar na Terra Prometida, que não apareceu aqui, mas que eu poderia somar para vocês, só para vocês entenderem que está no livro do Apocalipse também. Eu separei aqui um slide só para mostrar uma coisa para vocês. Existem aqui alguns eventos que estão na linha maior do tempo, lá durante os 40 anos, mas que vão voltar a se cumprir durante os 3 anos e meio. São esses eventos. Primeiro, quando o povo está lá no deserto, depois de selar a aliança, eles fazem um bezerro de ouro, né? Olha que interessante, porque Moisés, ele sobe o monte, ele fica lá 40 dias, e quando está chegando no final dos 40 dias, você vê que a Bíblia diz assim, ó, que o povo começou a apostatar. A Bíblia diz que o povo começou a dizer, olha, Moisés está tardando para descer, vamos fazer um besouro, essa é boa, um bezerro de ouro, né, que vá à frente de nós e seja o nosso Deus. Então eles, no final dos 40 dias, eles vão apostatar e vão fazer uma imagem de ouro, um bezerro de ouro, né? E vão dizer, esse é o nosso Deus. Irmãos, 40 dias, 40 jubileus é 2000 anos. É como se Deus estivesse dizendo, no final dos 2000 anos, o povo vai começar a dizer, esse povo está demorando, é o que Pedro diz, né? O que são feito das palavras do Senhor, que desde o princípio da criação continua tudo igual, né? Os vossos pais morreram falando disso e o Senhor ainda não voltou, né? O povo está apostatando, nos últimos dias muitos apostatarão. O próprio Paulo escreve assim que a vinda do Senhor, né, a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele não acontecerá sem que antes venha apostasia e seja revelado o homem do pecado. Irmãos, vai haver uma apostasia no final dos 40 dias aqui, né, que Moisés está no monte, mas vai haver uma apostasia no final dos 40 jubileus, ou 2000 anos, onde o povo vai adorar uma imagem. Que imagem é? A imagem da besta, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, né? Capítulo 13. Então tu vê que existem algumas figuras que estão lá naquela linha maior do Êxodo, mas que vão voltar a acontecer no tempo final, nessa linha que a gente está contando hoje. Outra linha é, o povo recebeu maná durante 40 dias. 7 dias colhia, no 7º era porção dobrada, porque não estragaria. Isso tem uma figura apontando para 7.000 anos, durante 6.000 anos a gente morre, no 7º a gente vai receber um corpo incorruptível que não se estraga, mas aqui existem outras coisas sendo contadas. Por quê? Muitos murmuraram, chamando isso de pão vil, sabe? Dizendo, poxa, lá no deserto a gente tinha pepino, a gente tinha cebola, aqui a gente tem esse pão vil. No deserto aqui, Deus vai sustentar. Como Deus vai sustentar? Eu até criei aqui algumas imagens. No caso de Elias, você vê ele sustentando com pão, com corvo, ou alguns vão dizer que são os beduínos. Aqui você vai ver ele sustentando, multiplicando a farinha na botija e o azeite, né? Na mulher você vê Deus dizendo que vai levar para o deserto e vai sustentar. Nos dias de Moisés, Deus mandou maná do céu. Deus vai sustentar no deserto, mas ainda assim vai ter pessoas que vão murmurar, né? Ainda assim vai ter pessoas que vão murmurar, e é essas coisas que Deus está dizendo, vai acontecer no deserto, eu vou prover, mas vai ter gente idólatra, vai ter gente murmurando, vai ter gente voltando para o Egito no seu coração,
E também mandou codornizes, né? Carne. Codornizes, carne, isso. Aqui você teve a água da rocha, né? Deus tinha aquela rocha que acompanhava, que era Cristo. A gente sabe disso, a gente falou na live passada, na linha maior. Mas o irmão Alex leu. No último êxodo, durante o livro do Apocalipse, Deus vai fazer rios no ermo. Deus vai criar água no deserto, irmãos. Independente de onde a gente for, a Bíblia está dizendo que Deus vai criar rios no deserto. Tá? Então nós temos essas revelações que foram numa linha do tempo maior, né, durante os 40 anos, mas que Deus está mostrando nos profetas que ele vai voltar a fazer isso no Êxodo, na versão micro, né, naqueles 3 anos e meio. Inclusive, naqueles dias houve Balaão. Olha aqui que interessante. Durante os 40 anos, houve Balaão que induziu o povo a pecar, comendo comidas sacrificadas a ídolos, né? E a prostituição, né, a se prostituir com aquelas sacerdotisas cultuais. No livro do Apocalipse, nós vamos ter Apocalipse 2, falando lá a igreja de Pérgamo, sobre a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a comer comidas sacrificadas a ídolos e a imoralidade sexual. Então você tem as 7 igrejas. Na segunda, deixa eu ver até se eu coloquei aqui, ó, para vocês. Quando você olha para a mensagem às 7 igrejas aqui no livro do Apocalipse, você vai ver aqui que na igreja de Esmirna, você tem aqui, ó, um falso profeta. Né? Ah, não, é em Pérgamo, né? Você tem aqui, ó, Balaão. Você tem em Balaão, e se tem Balaão, Balaão foi nos dias de Moisés, você tem a figura das 2 testemunhas sendo mostrada aqui nas 7 igrejas também, que conduziu o povo à idolatria e à prostituição. Você vê como o êxodo está no livro do Apocalipse também? Só que o que é dito aqui para o povo? Que aquele que for fiel até o fim, ou aquele que se arrepender, dar-lhe-ei o maná. Né? O que é o maná? Não era aquele vaso de ouro que estava dentro da Arca da Aliança? Então, para aquele... Deus está deixando vários vínculos com o êxodo. Balaão é um vínculo do êxodo. O maná escondido dentro da arca é um vínculo com o êxodo. Percebeu que no livro do Apocalipse você tem vários vínculos com o êxodo? Porque Deus está deixando uma chave, uma chave profética para você desbloquear muitas revelações do Apocalipse. Isso. Né? Então, deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem, né? O que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso. Existem algumas coisas que vão estar acontecendo ali no deserto, como o bezerro de ouro, o maná, pessoas murmurando, água da rocha, Deus criando rios no deserto. Vai haver o falso profeta no livro do Apocalipse, né, que vai fazer sinais, vai fazer prodígios e vai conduzir as pessoas à idolatria. Olha aqui a idolatria. Né? E vai ter muita gente que, como aconteceu durante os 40 anos, que pereceram no deserto por causa da incredulidade. O autor de Hebreus vai falar a mesma coisa e em 1 Coríntios 10 a mesma coisa também, que nem todos os que saíram da terra prometida entraram no descanso por causa da incredulidade, por causa da murmuração, porque provaram a Deus. Né? Então, o que eu quero mostrar para vocês? No Êxodo vai ter tudo isso. Vai ter providência de Deus, mas vai ter provação no deserto também. E só aqueles que permanecerem até o fim é que serão salvos. É isso que Deus está mostrando em toda a Bíblia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Então, com isso a gente concluiu a porção do deserto.